Tirando o cor. Nem se mexe, e não para. Estamos de volta. Agora tá ouvindo? Confirma pra gente, tá tudo certo? Tá complicada a situação aqui, mas estamos acertando para que a gente tenha uma boa, boa aula. Dá só um retorno para nós aí, então, se vocês estão ouvindo. Cadê o chat para ver se está ouvindo? Confirma para nós aí no chat ou no grupo se vocês estão ouvindo. Sim? Podemos continuar então? Então tá bom, vamos lá, tá? Estou percebendo que você está como instrutora Ruby, tá? Tá, tudo bem. Então, o objetivo da aula 4 é preencher corretamente o bloco 1 do formulário principal de cadastramento, de acordo com as orientações do manual do entrevistador. É como disse, agora há pouco, manual do entrevistador é o livro de cabeceira, o livro da nossa mesa que não pode faltar, na hora do atendimento dos nossos beneficiários. Pode passar. Continua. A gente está com um problema aqui, está passando os slides, então eu vou falando aqui. Se a gente conseguir voltar a slide de novo, a gente segue aí para você estar vendo. Senão, eu vou falando daqui, tá? Este bloco também contém a identificação da família por meio do código familiar, também tem o controle dos formulários utilizados, a identificação do local de residência da família, a identificação do entrevistador e local para assinatura do representante, da prefeitura, órgão responsável pelo cadastramento. Atenção, Os quesitos de 1.01 a 0.03 são automaticamente preenchidos pelos sistemas. E as informações do quesito 1.01 e 1.02 devem ser transcritas no formulário da família. O quesito 1.03 não deve ser preenchido. Então, da maneira que vocês entram lá, automaticamente já vai vir preenchido esses quesitos aí, tá? Os quesitos de 1 a 04 a 106 estão bloqueados no sistema de cadastro único. Sendo assim, esses quesitos não devem ser preenchidos. O quesito 1.07 refere-se à inclusão de uma família, primeira entrevista, ou a atualização dos dados de uma família já cadastrada. Então, todas as vezes que vocês forem começar um cadastro, a primeira pergunta que vocês vão fazer se é inclusão ou se é uma atualização, tá? Para a gente ter ideia de quais são os passos seguintes. O quesito 1.08, forma de coleta dados, indica... Espera aí. Não é 1.08. Os quesitos 1.04 a 1.06 estão bloqueados no sistema de cadastro único. Sendo assim, esses quesitos não devem ser preenchidos. Já 1.08, forma de coleta de dados, indica o modo como é feita a entrevista com a família. Ou seja, você vai definir se é com visita domiciliar ou sem visita domiciliar ou com visita domiciliar, ou também se é uma ação, Então, vocês vão definir que tipo de preenchimento lá, Mas no formulário é sem visita ou com visita. O quesito 1.09, formulários preenchidos,
indica quais formulários foram utilizados na entrevista com a família, facilitando assim o controle de gestão municipal. Deve ser preenchido no final da entrevista. Por que no final da entrevista? Vocês não sabem, né, quantos avulsos, quantos suplementar, né, e assim por diante. Então, no final, que vocês vão preencher todos os formulários que vocês utilizaram, tá? Atenção! Para a pessoa ser identificada como em situação de rua no cadastro único, é necessário que seja indicado o preenchimento do formulário suplementar 2, no item 3, e o quesito 1.09 do formulário principal, tá? Eu tenho que estudar um detalhe, porque eu estou acompanhando, mas vai lá que eu vou. O quesito 1.10, data da entrevista, deve ser preenchido com a data e quem a entrevista foi realizada, ou com a data do primeiro dia da entrevista, caso tenha ocorrido mais de uma ocasião. Toda vez que houver uma nova entrevista com a família, este quesito deve ser alterado. Então, eu comecei um cadastro hoje, né? Então, eu vou colocar a data de hoje, mesmo que eu não termine esse cadastro, se ficar para amanhã ou depois, eu não vou, né, alterar, ela vai continuar sendo essa data da primeira entrevista. Os quesitos 1.08, 1.09 e 1.10 são de preenchimento obrigatório, tá? Bloco 1, nós vamos falar agora de endereço da família, como que nós vamos preencher, né, a identificação do domicílio da família, tá? Então, o primeiro é composto por localidade, logradouro, tipo, título e nome, o número, o comprimento do número, o comprimento adicional, o código de endereçamento postal, o CEP, a unidade territorial local e a referência para localização. Lembrando que se tiver alguma dúvida, vão mandando aí no chat, tá? Para o pessoal ir respondendo para vocês, tá? Então, vamos ver, ainda falando de identificação de domicílio, né? Localidade, quesito 1.11. É o nome pelo qual é conhecido o local ou região onde está situado um logradouro. Nas áreas urbanas, em geral, a localidade assemelha-se a bairro, e nas áreas rurais indica a região do município onde se situa, o endereço, como povoado, vila, arraial, entre outras. Então, onde você morar, no bairro Jardim Canguru, né? Então, isso é uma localidade, tá? Endereço da família, cadastramento diferenciado. Atenção, no caso de famílias quilombolas ou indígenas, este quesito poderá ser preenchido com o nome da comunidade quilombola ou da aldeia indígena. Aldeia Joaguapiru, né? Eu posso colocar como localidade a aldeia Joaguapiru como um exemplo, tá? Endereço da família. Logradouros, 1.12 a 1.14, é o local onde está situado o domicílio da família, sendo uma área pública de circulação de pessoas, veículos ou mercadorias. Então, logradouros são as ruas, avenidas, né? Na zona rural, quando não for possível registrar adequadamente um endereço, as propriedades rurais também poderão ser consideradas logradouros, né? Sítio Santo Antônio, Santa Terezinha, e por aí vai, fazenda, né? Isso denomina como logrador. O endereço da família. O logradouro pode ser formado por até 3 componentes, contendo o tipo, o título e nome, né? Mais à frente, nós vamos dar exemplo concreto do que é o tipo, o título e nome, né? Tipo rua, avenida, o título princesa, né? Dom, e assim por diante, né? Rei, esses são o título. E o nome da rua, tá? Tipo, quesito 1.12, de preenchimento obrigatório, indica a natureza de construção do logradouro,
assumindo denominação como rua, avenida, rio, alameda, travessa, estrada, igarapé, entre outros. Vocês podem ver que até igarapé, estradas, tudo isso serve de tipo, né? Que tipo de logradouro eu estou, né, procurando. Atenção, existe uma lista de tipos de logradouro que deve ser utilizado pelo entrevistador para auxiliar o preenchimento do formulário. Esta lista está carregada na V7. Então, você digita lá para você saber que tipo de logradouro que existe na lista, tá? Ainda continuando no endereço da família, nós vamos ver agora título, né, no quesito 1.0, 1.13. Indica a patente, a profissão, título de nobreza ou algo que qualifique o nome. Por exemplo, professor, general, barão, santa, pintor, escravo, viúva. O título pode apresentar nomes compostos, como juiz de paz, Nossa Senhora, professor doutor e tenente-coronel. Também existe uma lista de títulos de logradouro que deve ser utilizado pelo entrevistador para auxiliar o preenchimento do formulário. Esta lista também está carregada lá no V7, tá? Depois vocês podem fazer isso daí para ver lá os exemplos, tá? Ainda continuando no bloco o endereço da família. Atentar para os casos em que um título, na verdade, é o próprio nome do logradouro. Por exemplo, Rua Princesa, tipo mais nome. É diferente de Princesa Isabel. Então, aqui eu tenho o título e tenho o nome, tá? Então, a Rua Princesa é o tipo mais nome, ela não tem o título, tá? Nesse caso, ela não é título, só o tipo e o nome. Já a Princesa Isabel, não, Princesa é o título, né? A rua é o tipo e o nome é Isabel, tá? Então, atentar bem a isso daí, quando você vê Princesa e for responder lá no seu teste final, achar que é um título, tá? Esse detalhe é dica, tá? Tá? Ainda continua no endereço da família. O nome, quesito 1.14, descreve a denominação essencial do logradouro, por ser de preenchimento obrigatório. Quando o logradouro não tiver nome, preencha sem dominação. E, se houver número no nome do logradouro, não será necessário registrá-los por extenso. Registre, por exemplo, Rua 9 de Julho. Então, se é assim que está, número, você vai escrever mesmo o número, não precisa escrever por extenso, tá? Ainda continuando no endereço da família 1.15, referente ao número, registra o número do local onde um ou mais domicílios estão situados no logradouro, conforme declarado pelo entrevistador. Caso não exista numeração, ou o entrevistado não souber informar o número, deixe esse quesito em branco. Quesito 1.16. Comprimento do número. É utilizado para complementar a informação do número. Não são todos os domicílios que possuem um comprimento do número, para se diferenciarem de outros com os mesmos números. Este quesito será sempre alfabético, ou seja, nele só poderão ser registradas letras. Então, eu moro no número, na Avenida Calógeras, 635, casa A. Pode ser casa A, casa B, casa C. Quantas casas estiverem nesse endereço, eu posso usar a letra alfabética para denominar qual é o meu endereço correto, certo? Exemplo. Endereço: Estrada Parque Munhoz, quilômetro 16, Santa Maria do Tupiraí. Então, lá o número é o 16, o comprimento do número é o quilômetro. Atenção! Referências a antigos terrenos de loteamento como Sucam, Funasa,
FNS e outros devem ser considerados como comprimento do número. Ainda continuando no endereço da família, se o endereço não tiver número, é obrigatório registrar no comprimento do número sem número, SN. Neste caso, é importante que se preencha o quesito referência para localização, para facilitar a localização do domicílio. Mais à frente, a gente vai ver alguns exemplos. Uma casa ao lado da casa amarela, né? Ou ao lado de uma plantação de cana. O problema é que se muda isso, né? Se pinta a casa, né? E aí acaba essa referência. Então, presta bem atenção nisso, tá? Comprimento adicional, quesito 1.17, é utilizado para registrar, caso necessário, dados adicionais ao número ou ao endereço do domicílio, como casa, de frente, fundos, lado, térreo, apartamento. Devem ser registradas nesse quesito todas as informações que não puderem ser inseridas nos quesitos anteriores de endereçamento. Podem ser usados letras e números, igual a gente já deu exemplos aí atrás, né? Então, mais alguns exemplos aqui, né? Endereço, exemplo. Estrada Parque Munhoz, quilômetro 16, casa 30, térreo, Santa Maria do Tupiraí. Então, nós vamos colocar número 16, comprimento do número quilômetro e comprimento adicional, casa 30, né, térreo, que nesse quilômetro 16 pode haver várias outras casas, e eu não vou saber se eu não tiver o número dessa casa, tá? Por isso que é interessante que tem que ter esse comprimento adicional. É a mesma coisa de casa da frente e casa nos fundos, né? Se não colocar um adicional fundos, não tem como a gente identificar. Continuando no endereço da família, no quesito 1.18, o Código de Endereçamento Postal, o CEP, deverá ser registrado o CEP do endereço da família. Seu preenchimento é obrigatório. Em áreas de alto volume de correspondência, um CEP pode estar associado a um bairro, a um logradouro ou a um dos seus trechos, e em casos particulares, a um único prédio. Já em regiões de menor movimentação postal, o CEP pode corresponder até a totalidade de um município, chamado CEP único. É o que acontece com a maioria dos municípios, né? Só tem um único CEP para toda a cidade. Já as grandes cidades, não. No caso de Campo Grande, até um condomínio ele pode ter um CEP próprio, né? Ou cada logradouro, cada avenida tem seu próprio CEP, tá? Uma Avenida Afonso Pena é um CEP, Avenida Calói é outro, ou seja, são vários para que possa separar essas correspondências de maneira mais ágil, tá? Mas a maioria dos municípios de vocês, aí tirando os de grande portes, é CEP único. Endereço da família. O cadastro único só admite os CEPs constantes da tabela dos Correios. Caso o CEP não seja encontrado, insira o CEP da região mais próxima ao endereço que está sendo cadastrado dentro do mesmo município. Abriu um bairro novo, não tem CEP ainda, vou colocar CEP de quem? Né? O CEP mais próximo que eu encontrar da região, tá bom? Agora, ainda continuando no endereço da família, o quesito 1.19, unidade territorial local, criado com o objetivo de servir de referência para o registro do domicílio de famílias que residem em localidades diferenciadas, como, por exemplo, assentamentos em favelas. É uma divisão territorial local definida e organizada pelo município. A utilização desse quesito é do gestor municipal. Então, caso o município queira dividir por regiões, eu tenho favelas que lá não tem rua, não tem endereço, não tem nada. Então, eu vou criar uma região para aquele local. Eu acho que deve ser bem poucos os municípios que criam nessa unidade territorial local. E por isso que lá
ele é de preenchimento automático. Uma vez que o município cria isso, vai, né, sair, ele vai comunicar isso para que seja automático, ou você coloque essa unidade, para você saber onde que é, tá? Mas são poucos os municípios que utilizam isso daqui. Para cada unidade territorial local, UTL, na abreviação, deve ser atribuído pelo município um código que identifique de modo a padronizar o registro das famílias que residem na mesma unidade. Caso opte por utilizar este requisito, o município deverá elaborar uma tabela com os códigos atribuídos a cada unidade de sua respectiva descrição para auxiliar o cadastramento e a localização desses domicílios. Se o município começar a trabalhar com unidade territorial local, ele terá que atribuir códigos a todos os cadastros da sua base, aquilo que eu falei agora recentemente atrás, né? Terá que atribuir esses códigos para que, na base do cadastro, para que eles venham automaticamente. E quando for fazer visita a essas pessoas, o código identifique em qual região essas pessoas estão localizadas. E aqui tem vários exemplos aqui de endereço da família, né? A gente vai ver. Eu gostaria de estar chamando a Ruby agora para que ela dê continuidade, né? Para que vai nos ajudar aqui nesse texto aqui. Daí eu vou ficar aqui do lado, respondendo também a pergunta de vocês, tá? Só dividir um pouco aqui com a nossa colega. Ali eu tenho que ir e voltar toda hora que ele não está acompanhando. Você quer que eu vou passando ou não está acompanhando? Eu vou acompanhar. Tá? Oi. Tem Tá como ver grudado. no computador? Não. Vem aqui. Tem como responder aqui ou não? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam me ouvindo. Tá? Vou falar um pouco sobre a questão ainda, dando continuidade ao endereço da família. O quesito 1.20, referência para o local. É uma informação descritiva utilizada para facilitar a localização de uma unidade residencial que tem o seu endereço informado no cadastro único. Por exemplo, casa ao lado do cemitério. Normalmente, assim, nas cidades do interior, a gente tem alguma coisa, assim, diferente, aí a gente coloca, assim, casa ao lado da igreja, que é uma igreja antiga, daí eles começam a identificar o endereço. Casa. Então, aí a gente percebe que este requisito não é obrigatório, mas é importante. É importante porque é importante a gente preencher o domicílio se não tiver número. Porque, assim, se não tiver número, por exemplo, precisando de uma visita urgente, uma assistente social, ou algo, uma verificação, uma averiguação, vai ter um local onde possa localizar aquela casa e vocês vão conseguir resolver a situação. Senão, vocês ficam sem conseguir encontrar a casa. Tá aqui, ó. O endereço da família. Então, Enseadas das Andorinhas, localidade, tem um exemplo aqui. Número da casa, número 45A. Aí tem uma outra casa com número 45B. O número 45B, ele vai ser complemento, tá? Na rua Barão da Vila, o Logradouro. Então, todas essas informações, elas têm que ser colocadas no local certo, por quê? Porque na hora que você for localizar essa família, vai precisar estar um título, o tipo, o título e o nome. E vocês vão ter que saber diferenciar isso. Inclusive, é uma dica para a prova. Com certeza vai cair, viu, gente? Vocês estão me ouvindo bem?
Está tudo ok? A aula está sendo transmitida tranquilamente? Por favor, coloque no chat ou no e-mail. No grupo do e-mail. Agora é que eu estou ouvindo. Agora está me dando retorno. Olá, boa tarde. Só um minutinho, eu vou ter que fazer uma alteração aqui, ó. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo uma interferência. Aí, agora sim. Estão me ouvindo bem? Por favor, dê o retorno, que agora não estou tendo retorno de interferência. Ah, sim, beleza. Aqui já estou recebendo. Bom, então, os slides, vocês estão acompanhando bem? Às vezes pula um, tá? Mas é normal, eu vou estar passando para vocês. Aí nós vamos pro número cadastramento diferenciado. Ainda sobre endereço, no caso de pessoas em situação de rua, o endereço da família deve obrigatoriamente ser preenchido com um endereço de referência, que pode ser o de albergue, abrigo, instituição de abrigamento, CREAS e outros serviços de especialização. Desculpa, eu vou explicar sobre a questão do abrigo, sobre a questão da instituição de abrigamento. Por que é necessário a gente informar, né? Porque vai estar no cadastro único uma carência durante um ano, né, Cláudio? É um ano ou 12 meses, ele poderá ser assistido ainda e ficar no cadastro único. Então, você pode identificar ele no albergue, abrigo e instituição de abrigamento. Então, beleza, pode fazer esse cadastro? Pode fazer esse cadastro, tranquilamente. Pode atualizar? Pode. Durante um ano, ele tem assim, esses benefícios. O CREAS e outros serviços especializados de atenção às pessoas em situação de rua. Também da mesma forma. Então, nesses casos, o endereço deve obrigatoriamente ser o endereço de referência, que esses que a gente está citando agora. Outra instituição de acolhimento, por exemplo, a casa do idoso, a casa de... Bom, outros tipos. Também você pode estar e deve preencher o endereço de referência. Utilizar o quesito 1.2 para esta referência. Bom, continuando a aula, eu gostaria de dizer o seguinte: no bloco do endereço da família, o endereço da família quilombola é Unidade Federativa Bahia, município Rio das Contas, endereço Rua sem denominação, número 17, Sucam, quilombola, quilombo Bananal. E o CEP 46 170 0000. Gente, o 00 é muito importante, a gente precisa preencher sempre, tá? Também temos 1.11, localidade quilombola Bananal. Olha isso aí, vamos prestar bem atenção, porque vai cair na prova, tá? 1.12, tipo de rua. 1.13, título. Aqui nós verificamos o quê? Não tem título. Aí você deixa em branco. 1.14, nome sem denominação, ou seja, não tem nome a rua, tá? 1.15, número 17. 1.16, complemento do número, SUCAM. 1.17, complemento adicional, não temos a informar aqui. 1.18, CEP 46 170 000. 1.20, referência para localização, casa mais próxima do Ribeirão. Então, todas essas informações, se a gente não colocar no local correto,
que vai acontecer? O cadastro ou vai ter algum problema, ou vai ter alguma, né, vai divergir a informação. Então, a gente sempre tem que saber certinho o que vai colocar no formulário, tá? Bom, próximo. Voltar aí. No próximo, nós vamos falar do endereço das famílias quilombolas. Então, temos um exemplo. Unidade Federativa, UF, Bahia. Município, Rio das Contas. Endereço, Rua Sem Denominação. Número 17, Sucam. Quilombo, Bananal. Então, o CEP, 46.700 ou 170.000. 1.11, localidade. Como que você vai colocar no teu formulário? Aqui embaixo tem um exemplo. Localidade, Quilombo, Bananal. 1.12, tipo, rua. 1.13, título, não temos, então a gente não preenche. 1.14, nome sem denominação. 1.15, número 17. 1.16, complemento do número, SUCAM. 1.17, complemento adicional. Não vamos responder nada. 1.18, CEP 46.170.000. 1.12, referência para localização. Casa mais próxima do Ribeirão. Então, aí já não é uma informação que você vai pegar, você vai adicionar visualizando o ambiente onde você está, ok? Espera aí, voltando. Endereço das famílias indígenas. Unidade Federativa, Roraima. Município, São João da Baliza. Terra indígena, Uai-Uai. Endereço, comunidade Xari, vírgula, sem número. CEP 69.375.000. Então, como que eu vou preencher isso ali no formulário? Tá. 1.11, localidade, Calunga. 1.12, tipo, comunidade. Observando bem, 1.13 é o título e ela não tem, então nós vamos deixar em branco. 1.14, nome, vão do moleque. 1.15, número. Não temos essa informação porque é sem número. Aí, então, nós vamos aqui, voltamos no 1.17, complemento adicional. Nós também não temos porque não tem, né? É uma comunidade, Calunga. Alguns já foram, já sabem, né? Alguns não foram, vão ir e vão saber que é assim que a gente preenche. 1.18, CEP, 73.790.000. 120, perdão, referência à localidade, Casa, Barão, ao lado, então a gente tem uma referência, a gente coloca. Igreja Batista, mercado do Seu Genésio, então a gente vai adicionar essas informações, porque pode até que ela não seja atualizada, mas a gente não tem número, então a gente tem que adicionar o complemento da localidade, tá, gente? Coloca aí, porque alguém vai saber onde era a igreja, se ela mudou dali, alguém vai saber onde era a antiga Assembleiana ali, era ali, então a gente vai estar se localizando na visita, se necessário for, tá? Então, agora nós vamos passar o slide, vamos para o endereço das famílias indígenas. Unidade Federativa, Roraima. Município, São João da Baliza. Perdão. Aí nós vamos para... É mais um exemplo que eu tenho aqui do endereço... Espera aí. Do endereço dos indígenas. Bom. Ah, tá. Esse daqui é bem legal a gente preencher, tá? Porque pode ser que caia na prova. Então, 1.11... Ah, tá. A gente já preencheu, né?
Já falou? Bom, então tá. 1.11 desse endereço. Terra indígena Uai. 1.12, tipo comunidade. 1.13, não tem título. 1.14, nome. Xari. 1.15, número. Não temos, né? Nós não temos. 1.16, complemento do número, sem número. 1.17, não esqueça desse detalhe, hein, gente? Não tem número, mas o complemento do número a gente tem que colocar SN. 1.17, complemento adicional, nós não temos. Aí nós temos o CEP, 1.18 a gente coloca o CEP, 1.20 a gente coloca aqui a referência para localização. Tudo bem? Aí mais um exemplo. Bom, nós temos aqui mais um exemplo. Não sei se vocês estão vendo aí, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar nos slides. Bom, esse é mais um exemplo, tá, pessoal? Para vocês terem. Endereço, né? Unidade Federativa, Roraima. Município Bonfim, Terra Indígena Jabuti. Endereço, Maloca do Jabuti, sem número. CEP 69.380.000. A gente está repetindo várias vezes, porque é um erro comum que a gente faz. São detalhes que na hora, inclusive, da prova, a gente não lembra. Então, dá uma estudadinha, olha, relê e lê novamente, porque pode ser que você fique surpreendido durante a prova e tenha uma dúvida sobre isso. Então, tá. 1.11, localidade, terra indígena. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já podem ir adicionando ali no grupo do WhatsApp, que a Viviane vai estar verificando e mandando aqui para nós, tá bom? 1.12, tipo maloca. 1.13, continuando, né? Título, nós não temos. 1.14, nome do jabuti. Não temos números, então vai ficar em branco 1.15. O número a gente não preenche. 1.16, complemento do número. Não esquecendo, SN, sem número. 1.17, complemento adicional, nós não temos. Aí vem o CEP, 69.380.000. A referência para a localização, casa de palha, perto da plantação de mandioca. Vocês estão vendo? Foi colocado, plantação de mandioca muda, mas dependendo da cidade, não. Então, é interessante a gente colocar aquela referência. Mesmo que mude, no final, a gente vai estar conseguindo identificar essa família, tá? Próximo slide. Bloco 1, entrevistador. Os quesitos 1.21 a 1.22, incluindo o campo para assinatura, deve ser obrigatoriamente preenchido pelo entrevistador. O preenchimento desses quesitos é obrigatório. Então, pessoal, no final da entrevista, quem que assina o formulário inicialmente? Nós vamos já, no próximo slide, estar verificando para vocês como isso vai acontecer. Peraí. O entrevistador. Bom, o quesito 1.23 é um espaço de observações de preenchimento não obrigatório, do qual, se julgar necessário, o entrevistador poderá registrar informações complementares na presença do RF, com o consentimento dele. Então, olha só, isso aqui é um espaço delicado, e quando nós preenchemos ou alguma coisa que a gente coloque ali, a gente tem que avisar o RF, o responsável pela família. Ele vai assinar o que ele concordar. Então, nós vamos escrever ali apenas se julgar necessário, tá? Não é obrigatório,
Então, fica a critério de cada entrevistador. Lembrando a aula hoje de manhã, que a Edna falou, que a gente tem que ter um bocado de ética na hora, não expor a pessoa, deixar a pessoa à vontade, né? E mesmo que a gente saiba da vida dela, porque às vezes a gente sabe a vida de uma pessoa numa cidade pequena, né? Algumas pessoas já conhecem e sabem. Aí, então, olha o que pode acontecer. Pode dar um constrangimento e um erro. Portanto, tá tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo tranquilo? Se tiver algum problema, um ruído, vocês, por favor, nos avisem no WhatsApp, tá? Pronto. Então, sempre com o consentimento do RF. Quem é o RF? É o responsável familiar. A questão, a assinatura de um representante da prefeitura ou do órgão de cadastramento é obrigatório. Então, é o seguinte, quem representa naquele momento do cadastro único a prefeitura, quem é o representante da prefeitura ou do órgão de cadastramento é o entrevistador. É ele que vai estar responsável pelas informações, porque ele vai estar levando essas informações para um banco de dados que é nacional e que precisam dessas informações para vários programas sociais, para várias inserções. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade enorme para assinar essas informações e colocar dentro do sistema. Portanto, a aula de hoje seria isso. Nós estamos aqui aberto para qualquer dúvida que houver. Se vocês estão verificando aqui, sim, está ótimo. Que bom, eu estou lendo aqui. A Mariane falou que está ótimo o sinal, vocês estão conseguindo nos ouvir. A Célia, no 1.11, nós colocamos o nome da aldeia. Bora lá, vamos voltar aqui no 1.11. Nós estamos já na questão, nós já abrimos para as perguntas, tá, Cláudio? Aí, gente, vocês podem perguntar para mim, podem perguntar para o Cláudio, fica à vontade, tá bom? Isso. No ponto 11, sim, nós temos que colocar. Eu vou até voltar o slide lá, só um minutinho. Vou voltar aqui o slide. Se for uma aldeia, vai ter que colocar o nome da aldeia. Só um minutinho. Se tem aldeia e não tem, é o nome da aldeia que vai, tá? É o nome pelo qual é conhecido o local ou a região está situado em Logradouro. Tá? Então, na área urbana, a localidade semelhante é o bairro. Então, na área urbana, é bairro, né? E quando é no local, assim, na área rural, então você vai colocar o nome da aldeia, da fazenda, do sítio, isso que denomina o logradouro. Vamos mais uma questão. A gente nem treinou, que parece que eu comprei. Só um minutinho. O representante, a Carla Letícia, o representante é o entrevistador? Muito bem. O representante, sim, na hora da entrevista, Carla, é o entrevistador. Ele é o representante do prefeito durante o cadastro, que formaliza essa entrevista para alimentar os dados no sistema do cadastro único. Então, sim, ele é responsável pelas informações que ele recebeu dessa família, desse RF. Ok? Colocamos, viu, Célia? Estou confirmando. Sim, colocamos o nome da aldeia, tá? O nome da aldeia. Vamos lá na parte da aldeia. Que é 1.11. Você já respondeu? Isso, o Cláudio já respondeu, é 1.11, ok. Vamos ver, mais alguma pergunta? Antigamente a gestora assinava e eu encontrei que não assinava como gestor, e não assinava como gestora. Essa é a minha dúvida, sempre tive. Então, antigamente, mudaram muitas coisas, né? Antigamente,
provavelmente era gestora. E hoje não, hoje é o entrevistador. Ele recebe essa capacitação, que nós estamos repassando agora para vocês, e a partir daí, ele é o CPF dele, né, que ele cadastra lá no sistema. Então, a partir daí, ele é responsável por essas informações. Claro, nessa composição, ele está respondendo pelas informações que ele adicionar no cadastro único. Eu sou gestora, achei que estava fazendo errado. Nossa. Sim, só um minutinho. Precisa aí responder depois. Bom, Carla Letícia, dentro do conhecimento que a gente tem, sim, é o entrevistador, certo? Só que nós vamos estar verificando maiores informações, vamos estar encaminhando ao grupo logo mais. É só aguardar que a gente vai estar passando, tá bom? Mais algum questionamento, alguma dúvida? Estamos à disposição sobre a questão da aula 4, preenchimento do bloco, identificação e controle. Bom, gostariam de falar? Deixa eu ver aqui. Pessoal, outra coisa que o Carlos está falando aqui e pediu para eu reforçar para vocês o seguinte. Teve o teste inicial, e o teste inicial você precisa terminar ele fazer e ainda que a gente tem que acessar a aula de hoje. Então, se você terminou o teste inicial, você vai ingressar para o segundo dia, você vai baixar todos os slides, todas as apostilas, você vai fazer a leitura, você vai ler um por um, os vídeos também. Os vídeos, eles vão automaticamente, você vai abrindo os slides, as apostilas, você vai abrindo os vídeos automaticamente para vocês, entendeu? É uma evolução que o seu próprio desenvolvimento dentro da plataforma, ele vai gerando para você. Aí vocês podem abrir a aula de hoje, de manhã. Então, tem os vídeos que vocês precisam assistir, que eles vão estar tocando nesses assuntos novamente, né? E que vocês não vão conseguir interagir, mas vocês vão assistir e vai ajudá-los muito. Depois, nós também temos os questionamentos aqui. Deixa eu fazer uma breve entrada aqui na base, para ir reforçando para vocês os dados que a gente precisa. Então, hoje nós estamos no segundo dia, nós vamos fazer a leitura das aulas. Aí vem o manual do entrevistador, página 10 a 13. Aí vem os slides de a transmissão para você. Vocês não viram ainda, é porque vocês precisam baixar todos os slides para que abra para você o momento. Aí ele é um teste informação dos pontos determinados. Então, vocês ficam parados e percebem. Aí tem o vídeo, aí vem o exercício da aula.
exercício da aula. A aula 2 hoje também é uma aula do 14, 16 páginas, lá 2, vocês vão assistir o vídeo, processo, entrevista e o entrevistador, aí vem os exercícios da aula 1, aula 2, aí vem a aula 3, leitura da a plataforma para vocês, tudo que vocês precisam acessar. Então, os slides, aula 3, precisam também participar do momento de esse momento de reflexão, ele tem um peso para o final das duas, pode ajudar você, então façam todos, tá? Aí tem um vídeo com registrar a informação do formulário, aí vem os exercícios da aula 3. Aí nós temos a nossa transmissão de agora, né? E a de manhã, perdão, bem, autoinstrução, aula 1, instrução do aula de verificação e controle, que vocês também vão assistir, que vai ajudar vocês a entender bem melhor o que Cláudio e eu falamos hoje, tá? Disponível apenas a atividade 3. Aí nós vamos estar com todas as atividades e a transmissão gravada. Então, nós temos a gravada ao vivo, que é agora que nós estamos executando, e aqui a gente vai postar mais tarde, que é o resultado dessa nossa aula de hoje à tarde. Pronto, gente. Agora, mais alguma, essa explicação final sobre o portal, não consegui ouvir praticamente nada. A nossa internet, ela oscila, então muitas vezes não está explicado aqui, mas vai ficar gravado e vocês vão poder acessar no final. Cortou muito, entendi, Fabiana, a Eliana, não dá para ouvir. Não dá para ouvir, tá cortando muito, tá, pessoal? A gente verificou aqui, vamos verificar com os nossos técnicos e amanhã tá adicionando uma internet melhor para vocês assistirem as próximas aulas com a Edna Paula, o Cláudio, Rúbia e Viviane Azevedo. Vamos estar com vocês. Voltou ao normal? Ó, ok. Mas eu vou tirar aqui. Tá. Pessoal, aqui, agora voltou. Então, vocês estão me vendo? Deu para, pelo menos, as explicações do bloco 1, endereço e controle? Deu para vocês entenderem? Identificação e controle, preenchimento do bloco 1? Então, caso você estiver, agora sim, ai, que beleza. Olha que eu saí e fui mostrar para vocês o ambiente, caiu um pouco a internet, agora voltou. Então, caso vocês tenham dúvida, o que eu vou fazer? Mais tarde, eu vou colocar no grupo, quem tiver condições, eu vou fazer um passo a passo, que nem eu fiz hoje e ontem, para vocês interagirem lá no grupo. Postarem a dúvida lá na plataforma, é super importante. O que eu havia dito é que de extrema importância que vocês vão fazendo as atividades, vão realizando uma a uma, vão abrindo e baixando os slides e apostilas. Por quê? Porque dessa forma, vocês vão evoluindo dentro da plataforma e vai abrindo para vocês as novas atividades. Por exemplo, se vocês não terminarem a atividade de hoje, não terminarem os exercícios de hoje, aí já começou a ficar ruim, porque baixou a internet aqui. Amanhã já não abre para vocês as atividades, mas abre a transmissão. Então, amanhã nós vamos estar com vocês às 9 horas, tá? E vamos estar repassando os novos blocos. Por hoje é só, vou deixar vocês fazendo os estudos, as leituras, interagindo no WhatsApp,
na plataforma também, se precisar mandar algum questionamento da aula de hoje que não ficou claro, vocês podem estar mandando. O Danilo perguntou, existe alguma atividade que será feita durante a reunião ao vivo? Sim, pode ser que haja, mas normalmente é a interação mesmo nossa, o espaço para vocês estarem discutindo os assuntos pertinente ao que está nos slides, né? E no curso. É importante que vocês participem sim, tá? Muito importante. A presença de vocês aqui também, a gente vai conta ponto, né? Agora sim, voltou no normal. Às vezes a nossa internet aqui, ela oscila. Então, às vezes vocês têm acesso, às vezes não. Então, é super importante que vocês façam as atividades lá na plataforma da EAD. Entrar, acessar, baixar as aulas, os slides. Tem aulas vídeos, vocês precisam assistir. Se vocês não estiverem visualizando, você me avisa que eu vou estar abrindo para vocês isso. Tá? Mas primeiro, vocês têm que terminar uma atividade para ir para a próxima. É super importante que vocês saibam disso, tá bom? Então, por hoje é só. Nós estamos encerrando a aula. Agradeço a presença de vocês. Peço desculpa, porque ainda estamos com alguns problemas na questão da internet, mas fazendo de tudo para que vocês recebam as informações aí nos municípios de vocês, tá? Uma boa tarde, até amanhã, às 9 horas.